Existe um segredo que todas as mulheres deveriam conhecer. Um poder silencioso, quase invisível, mas profundamente magnético. Um poder que não depende da sua aparência física, da sua idade ou do quanto você se esforça para agradar. É algo muito mais profundo, muito mais ancestral. É o poder do mistério. E hoje, através dos olhos brilhantes de Carl Gustav Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, você vai descobrir por que esse poder é tão irresistível para a mente masculina e como você pode despertar essa força que já existe dentro de você. Imagine por um momento uma mulher que entra em um ambiente e, sem dizer uma palavra, captura toda a atenção. Não é a mais alta, não é necessariamente a mais jovem, mas há algo nela. Uma presença que faz com que os olhares se voltem naturalmente em sua direção. Essa mulher descobriu algo que a maioria desconhece: o poder ancestral do mistério feminino. Jung não era apenas um psicólogo. Ele era um explorador das profundezas da alma humana, um arqueólogo da mente que dedicou sua vida a desvendar os mistérios mais profundos da psique. Enquanto Freud focava nos instintos básicos e nas pulsões sexuais, Jung mergulhou nas camadas mais profundas da consciência humana, descobrindo que existe um território vasto e inexplorado no nosso inconsciente. Um lugar onde habitam forças antigas, arquétipos poderosos que governam nossos desejos mais profundos. E é exatamente nesse território que vive o poder do mistério. Nascido na Suíça em 1875, Jung teve uma infância marcada por sonhos vívidos e experiências que o conectaram desde cedo com as dimensões ocultas da psique. Ele percebeu que existiam padrões universais de comportamento, símbolos que apareciam em culturas completamente diferentes, mitos que se repetiam ao longo da história da humanidade. Esses padrões, que ele chamou de arquétipos, não são apenas conceitos abstratos. Eles são forças vivas que operam em cada um de nós, influenciando nossas escolhas, nossos desejos, nossas atrações mais profundas. E um dos arquétipos mais poderosos que Jung identificou foi justamente o arquétipo do mistério feminino. Uma força que desperta no homem uma curiosidade quase obsessiva, um desejo de descobrir, de desvendar, de se conectar com algo que parece ao mesmo tempo familiar e completamente novo. Você já parou para pensar por que algumas mulheres, sem serem necessariamente as mais belas do ambiente, conseguem capturar toda a atenção? Por que elas parecem exercer uma atração quase hipnótica, enquanto outras, mesmo sendo fisicamente deslumbrantes, passam despercebidas? Por que certas mulheres são esquecidas rapidamente, enquanto outras permanecem na memória por anos, décadas até? A resposta está no que Jung chamou de arquétipos do inconsciente coletivo. O mistério não é apenas uma estratégia comportamental. É uma força arquetípica, uma energia ancestral que ressoa nas camadas mais profundas da mente masculina. Pense comigo. Desde os tempos mais remotos, desde que o primeiro homem olhou para o céu estrelado e se perguntou o que havia além do que seus olhos podiam ver, a humanidade foi fascinada pelo desconhecido. As cavernas inexploradas, os oceanos profundos, as montanhas que se perdem nas nuvens, as estrelas distantes. Tudo que carrega em si o mistério desperta uma curiosidade quase obsessiva, um desejo irresistível de descobrir, de explorar, de compreender. E essa mesma força primordial atua quando uma mulher consegue manter vivas as perguntas em vez de entregar todas as respostas de uma só vez. Jung descobriu algo revolucionário em suas décadas de pesquisa. Nossa mente inconsciente é imensamente mais poderosa do que nossa mente consciente. Enquanto nossa consciência processa algumas informações por segundo, nosso inconsciente processa milhões. E no inconsciente masculino existe uma busca eterna, quase mítica,
pelo que ele não consegue completamente decifrar, compreender ou possuir. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. O mistério atrai mais do que a beleza, porque ele ativa regiões cerebrais ligadas à imaginação, à fantasia, ao sonho e ao desejo de conquista. Quando você revela tudo sobre si mesma imediatamente, quando você entrega sua história completa no primeiro encontro, quando você mostra todas as suas cartas de uma só vez, você satisfaz a curiosidade. E uma curiosidade satisfeita perde rapidamente o interesse. É como ler o final de um livro antes de começar a primeira página. A história pode ser maravilhosa, mas a magia da descoberta se perde completamente. Porém, quando você permite que pequenas lacunas existam, quando você não entrega todas as suas informações pessoais de uma só vez, quando você mantém alguns aspectos da sua personalidade para serem descobertos gradualmente, você cria um espaço sagrado para que a mente dele trabalhe, imagine e projete. E nesse processo, ele se torna emocionalmente investido em você. Jung nos ensinou sobre algo profundamente transformador, chamado sombra. Aquela parte de nós mesmos que mantemos oculta, não necessariamente por vergonha ou medo, mas porque faz parte da nossa complexidade humana. Toda mulher tem aspectos de sua personalidade que são únicos, complexos, até aparentemente contraditórios. E é justamente essa complexidade multifacetada que magnetiza de forma irresistível. A sombra não é algo negativo que deve ser escondido. Pelo contrário, é uma fonte de poder pessoal, quando integrada conscientemente. É a executiva bem-sucedida que tem momentos de vulnerabilidade profunda. É a mãe dedicada que também tem sonhos selvagens de aventura. É a mulher doce e gentil que, quando necessário, pode ser feroz na defesa do que ama. Você não precisa ser perfeita. Na verdade, suas imperfeições, quando abraçadas com confiança e autoconhecimento, se tornam parte do seu mistério. O homem que se sente atraído apenas pela perfeição superficial, pela mulher que nunca demonstra dúvidas, medos ou complexidades, não está pronto para amar a mulher real que você é. A mulher misteriosa não é aquela que mente sobre quem ela é, que cria uma personalidade falsa ou que manipula através de jogos psicológicos. Essas são estratégias superficiais que podem funcionar momentaneamente, mas que inevitavelmente levam a relacionamentos vazios e insatisfatórios. A verdadeira mulher misteriosa é aquela que se conhece profundamente, que aceitou suas contradições internas, que abraçou sua complexidade e que escolhe conscientemente o que revelar, quando revelar e para quem revelar. Ela entende que a vulnerabilidade é uma das forças mais poderosas do universo, mas que também deve ser oferecida no momento certo, para a pessoa certa, quando existe confiança e intimidade suficientes para ser verdadeiramente honrada. Jung falava sobre algo extraordinário chamado ânima e ânimos, as energias complementares que existem em todos nós. No inconsciente de todo homem, independentemente de sua idade, cultura ou experiência, existe uma imagem idealizada do feminino, chamada ânima. Essa imagem não é de uma mulher completamente previsível, totalmente conhecida ou completamente decifrada. É de uma mulher que mantém viva a chama da descoberta, que oferece sempre novas camadas para serem exploradas, novas profundidades para serem compreendidas. A ânima masculina busca não apenas beleza física, mas beleza da alma. Não apenas inteligência, mas sabedoria. Não apenas presença, mas mistério. E quando você consegue tocar essa ânima profunda, quando você ressoa com essa imagem arquetípica que vive no inconsciente dele, você desperta não apenas o interesse superficial, você desperta uma necessidade profunda e ancestral de conexão que vai muito além do físico, muito além do momentâneo,
Mas como isso funciona na prática? Como uma mulher moderna, com responsabilidades reais, pressões cotidianas e a necessidade de ser autêntica, pode despertar esse poder ancestral sem se tornar artificial ou manipulativa? O poder do mistério não está em ser fria ou emocionalmente distante. Não está em jogar jogos psicológicos elaborados ou em ser calculista em cada palavra e gesto. O verdadeiro mistério vem de uma fonte muito mais profunda e sustentável. Vem de uma mulher que está em constante processo de autoconhecimento, que está sempre descobrindo novas facetas de si mesma, que vive sua vida de forma tão interessante e autêntica que naturalmente desperta curiosidade. Pense nas mulheres mais fascinantes da história, aquelas que atravessaram séculos e ainda hoje são lembradas não apenas por sua beleza, mas por seu magnetismo inexplicável. Cleópatra, a última rainha do Egito, que conquistou dois dos homens mais poderosos de Roma, Júlio César e Marco Antônio. Os historiadores nos contam que ela não era considerada a mais bela mulher de sua época. Plutarco escreveu que sua beleza não era incomparável, mas que havia algo em sua conversação, em sua presença, em sua inteligência que era irresistível. Ela falava 9 idiomas, era versada em matemática, filosofia, retórica e literatura. Mas mais do que isso, ela possuía uma complexidade que desafiava qualquer tentativa de ser completamente compreendida. Cada encontro com Cleópatra revelava uma nova camada de sua personalidade. Ela podia ser a rainha majestosa recebendo embaixadores, a mulher apaixonada nos braços de seu amante, a estrategista política planejando o futuro de seu reino, a mãe devotada cuidando de seus filhos. Essa multiplicidade não era confusão, era riqueza de personalidade. Ou pense em Mata Hari, que seduziu uma época inteira, não apenas com sua beleza exótica, mas com sua capacidade de ser várias mulheres em uma só. Ela reinventava sua própria história, criava novos aspectos de sua personalidade, mantinha seus amantes em constante estado de descoberta. Cada encontro era uma revelação, cada conversa desvendava um novo mistério. Mais recentemente, pense em mulheres como Frida Kahlo, cuja complexidade emocional e criativa a tornou uma das personalidades mais fascinantes do século XX. Ou Coco Chanel, que revolucionou não apenas a moda, mas a própria concepção do que significava ser uma mulher independente e misteriosa. Essas mulheres entendiam intuitivamente o que Jung mais tarde explicaria cientificamente. O mistério não é sobre esconder quem você é sobre revelar quem você é de forma gradual, consciente e intencional, permitindo que cada camada descoberta desperte o desejo de conhecer ainda mais. O silêncio estratégico é uma das ferramentas mais poderosas que você possui como mulher. Em um mundo onde todos falam o tempo todo, onde cada pensamento é imediatamente compartilhado nas redes sociais, onde tudo é instantaneamente exposto e consumido, a mulher que sabe quando falar e quando se calar se destaca naturalmente como um oásis de profundidade em um deserto de superficialidade. Mas o silêncio misterioso não é simplesmente não falar. É saber escolher suas palavras, é falar com intenção, é fazer com que cada palavra tenha peso, significado, impacto. Quando você fala menos, mas com mais substância, suas palavras ganham poder. As pessoas começam a prestar atenção verdadeiramente ao que você diz, porque sabem que não é apenas conversa superficial. Jung observou que os símbolos mais poderosos são aqueles que não podem ser completamente explicados através de palavras. Eles devem ser sentidos, experienciados, descobertos gradualmente. E você, como mulher, pode se tornar um símbolo vivo dessa profundidade. Mas cuidado, existe uma linha tênue entre ser misteriosa e ser distante, entre despertar curiosidade e criar frustração. O mistério verdadeiro convida à aproximação,
cria um campo magnético que atrai as pessoas para perto. A distância emocional, por outro lado, empurra para longe, cria barreiras, gera frieza. A mulher misteriosa está presente no momento, está emocionalmente disponível, está genuinamente interessada na pessoa à sua frente, mas não é completamente decodificável. Ela é calorosa, mas não previsível. Ela é acessível, mas não transparente. Ela compartilha, mas não expõe tudo. É como a diferença entre uma casa com as portas abertas e uma casa com um jardim belo e convidativo, mas com alguns cômodos que só são revelados para visitantes especiais. A primeira pode ser visitada rapidamente e esquecida. A segunda desperta o desejo de retornar, de explorar, de descobrir o que mais existe além do que já foi revelado. Jung chamava esse processo contínuo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de individuação. A jornada de se tornar quem você realmente é, em toda a sua complexidade e autenticidade. E uma mulher em processo de individuação é naturalmente magnética, porque ela está sempre evoluindo, sempre descobrindo novas camadas de si mesma, sempre se tornando mais interessante com o passar do tempo. Ela não precisa de validação externa constante, porque sua validação primária vem de dentro, de sua própria jornada de crescimento e autodescoberta. Ela não precisa contar tudo sobre si mesma imediatamente, porque ela mesma ainda está se descobrindo a cada dia. E essa jornada contínua de autoconhecimento é infinitamente fascinante para qualquer pessoa que tenha a sensibilidade e a profundidade para percebê-la. Imagine uma mulher que cultiva hobbies únicos e genuínos, não para impressionar ninguém ou para preencher um vazio, mas porque ela genuinamente se interessa pela riqueza da experiência humana. Ela lê livros que expandem sua mente e sua visão de mundo. Ela viaja para lugares que alimentam sua alma e ampliam sua perspectiva. Ela pratica artes que expressam sua criatividade única. Ela se dedica a causas que tocam seu coração profundamente. Essa mulher, naturalmente, terá histórias interessantes para contar. Não porque ela estava tentando criar histórias interessantes, mas porque ela vive de forma interessante. Ela terá perspectivas únicas para compartilhar, porque ela realmente reflete sobre suas experiências. Ela terá sonhos e projetos que ainda estão sendo construídos, porque ela vê a vida como uma tela em branco sempre aberta a novas possibilidades. Ela não é misteriosa por estratégia ou cálculo. Ela é misteriosa porque é profundamente interessante, porque está genuinamente viva, porque está em constante crescimento e evolução. E aqui está algo que Jung descobriu e que pode transformar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Quando você para de tentar ser perfeita para os outros e começa a ser autenticamente complexa para si mesma, você atrai não qualquer homem, você atrai o homem certo. O homem que consegue apreciar o mistério genuíno é o homem que está pronto para uma conexão real e duradoura. Ele não quer uma mulher que seja um livro aberto na primeira página, que revele toda a sua história no primeiro café, que não tenha mais nada para ser descoberto após algumas semanas de convivência. Ele quer uma biblioteca inteira para explorar ao longo de toda uma vida, sempre encontrando novos livros, novos capítulos, novas histórias que o surpreendam e o encantem. Jung nos ensinou que existem símbolos e arquétipos que falam diretamente ao inconsciente, passando completamente a mente racional e tocando camadas muito mais profundas da psique. A lua, por exemplo, sempre foi um símbolo universal do mistério feminino. As fases da lua representam a natureza cíclica, transformadora e imprevisivelmente bela da energia feminina. Assim como a lua não é sempre igual, às vezes plena e radiante, às vezes crescente e promissora, às vezes minguante e reflexiva, às vezes nova e misteriosa, você não precisa ser sempre a mesma pessoa.
Na verdade, você não deveria ser. A consistência não significa rigidez. Você pode ser confiável em seus valores e princípios, mas fluida em suas expressões e humores. A mulher que abraça suas diferentes fases, suas diferentes energias, seus diferentes aspectos internos, sem se desculpar por sua complexidade natural, é a mulher que desperta o fascínio duradouro. Ela pode ser a profissional competente durante o dia e a sonhadora romântica à noite. Pode ser a companheira divertida nos momentos de leveza e a pensadora profunda nos momentos de reflexão. Essa multiplicidade não é bipolaridade ou instabilidade, é riqueza humana. É a diferença entre ser um personagem unidimensional em uma história simples e ser a protagonista complexa de uma saga épica. Jung também nos falou sobre a importância dos rituais pessoais e dos símbolos únicos na construção de uma identidade rica e misteriosa. Desenvolva seus próprios rituais sagrados. Talvez você tenha um chá especial que bebe apenas em momentos de reflexão profunda, criando um espaço de intimidade consigo mesma. Ou um lugar especial onde você vai para pensar, planejar, sonhar. Pode ser um parque, um café, um canto da sua casa que é só seu. Talvez você tenha objetos que carregam significado especial, não por serem caros ou impressionantes, mas porque representam momentos importantes da sua jornada. Uma pedra coletada em uma viagem transformadora. Um livro que mudou sua perspectiva sobre a vida. Uma joia que foi um presente especial ou que você comprou para celebrar uma conquista pessoal. Esses pequenos mistérios pessoais, esses rituais únicos, essas conexões simbólicas, criam uma aura de profundidade ao seu redor. As pessoas sentem que há camadas em você que ainda não foram descobertas, territórios internos que ainda não foram explorados. A imprevisibilidade consciente também é uma forma poderosa de mistério. E aqui é importante entender, isso não significa ser instável, confusa ou contraditória de forma caótica. Significa ter camadas suficientes em sua personalidade para surpreender positivamente as pessoas que convivem com você. Talvez você seja conhecida como a mulher executiva séria e competente, mas de repente revela que também escreve poesia nas horas vagas. Ou você é vista como a mãe dedicada e tradicional, mas surpreende ao mencionar que pratica artes marciais ou que sonha em fazer uma viagem sozinha para a Índia. Essas contradições aparentes não são defeitos de caráter. Elas são a prova da sua complexidade humana, da sua capacidade de conter multidões dentro de si mesma, como dizia o poeta Walt Whitman. Mas lembre-se sempre, o objetivo final não é enganar, manipular ou criar uma persona falsa. O objetivo é apresentar a versão mais autêntica, interessante e evoluída de quem você realmente é. E fazer isso de uma forma que desperte curiosidade genuína, respeito profundo e um desejo sincero de conhecê-la melhor. Uma mulher verdadeiramente misteriosa não precisa ser dramática, criar situações artificiais ou inventar histórias fantasiosas. Ela simplesmente vive sua vida de forma plena, interessante e consciente, permitindo que os outros descubram gradualmente a profundidade, a beleza e a complexidade do que ela tem a oferecer. Jung nos ensinou que atrair alguém verdadeiramente compatível e capaz de um amor maduro requer que você seja verdadeiramente você mesma. Mas a versão mais evoluída, consciente e intencionalmente cultivada de você mesma. Não a versão que você acha que os outros querem ver, mas a versão que representa sua mais alta expressão como ser humano. E quando você domina essa arte sutil, quando você aprende a ser misteriosa não por cálculo ou estratégia, mas por profundidade genuína e crescimento contínuo, algo mágico acontece. Você não atrai apenas qualquer homem que está procurando uma distração ou um passatempo.
Você atrai o homem que está pronto para apreciar, honrar e amar a mulher extraordinária que você está se tornando. O mistério autêntico é como um ímã que seleciona naturalmente. Ele repele aqueles que buscavam algo superficial, rápido ou facilmente consumível, mas atrai irresistivelmente aqueles que têm profundidade suficiente para apreciar a complexidade, paciência suficiente para a descoberta gradual e maturidade suficiente para honrar o sagrado. E essa é talvez a maior revolução que Jung trouxe para nossa compreensão dos relacionamentos. O mistério não é um jogo que você joga com os outros. É um convite que você oferece para que a pessoa certa entre na sua vida e descubra, dia após dia, mês após mês, ano após ano, as maravilhas infinitas que existem nas profundezas do seu ser. É um convite para uma jornada de descoberta mútua, onde ambos crescem, evoluem e se revelam gradualmente um para o outro. Onde o mistério não é algo que se esgota com o tempo, mas algo que se aprofunda, se enriquece, se renova constantemente. E isso, querida mulher, é um poder que ninguém pode tirar de você. Porque é um poder que vem de dentro, que cresce com a experiência, que se fortalece com o autoconhecimento e que se torna mais magnético quanto mais você se aceita, se ama e se permite ser a mulher completa, complexa e fascinante que você nasceu para ser. O mundo precisa de mulheres que não tenham medo de sua própria profundidade, que não se desculpem por sua complexidade, que não se diminuam para caber em expectativas limitadas. O mundo precisa de mulheres que sejam mistérios vivos, bibliotecas ambulantes de sabedoria, beleza e experiência humana. Você é essa mulher, você sempre foi. Agora é apenas questão de despertar, abraçar e expressar conscientemente essa força ancestral que pulsa dentro de você. Agora eu quero saber de você. Qual dessas ideias mais tocou o seu coração? Qual aspecto do mistério feminino você sente que já pratica naturalmente e qual você gostaria de desenvolver mais em sua vida? Você já percebeu momentos em que seu mistério natural atraiu alguém especial? Compartilhe nos comentários sua reflexão, sua experiência, seus insights. Eu leio cada comentário com carinho e adoro conhecer as histórias e jornadas de cada uma de vocês. E se este conteúdo despertou algo especial em você, se você sente que outras mulheres também precisam conhecer esses segredos profundos da psicologia junguiana aplicada aos relacionamentos e ao desenvolvimento pessoal, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, relacionamentos conscientes, psicologia profunda e o poder da feminilidade autêntica. Até o próximo vídeo e lembre-se sempre, você já possui tudo o que precisa para ser magnética, fascinante e inesquecível. Só precisa despertar, aceitar e expressar conscientemente essa força ancestral que já existe e sempre existiu dentro de você.